Bem-vindos a mais um programa Conversas de Café. Hoje, excepcionalmente comigo, Jaime Ferreira de Carvalho. Isto porque um grande amigo, de momento não pode estar connosco, Francisco Maciel, para quem vai do fundo do nosso coração aquele abraço e votos de rápidas melhoras. Francisco, um grande abração nosso, para ti, de todos. Hoje estamos na Casa do Conselho de Sabugal, em Lisboa. Estamos junto de uns elementos da direção. O meu querido amigo Ramiro Matos. Como é que vai, meu amigo? Como está? Passou bem? Está bom? Prazer em ver mais uma vez. É sempre bom ver-nos, não é? É verdade. Após estes 2 anos de pandemia, estamos à conversa uns com os outros. É muito positivo, é muito bom. Começando exatamente pelo sítio onde nos encontramos hoje, a Casa do Conselho de Sabugal, aqui em Lisboa. Até 2019, como é que a vossa vida estava? A casa, como é que fervilhava? E depois desta pandemia, próximos projetos que tenho para apresentar aos vossos sócios, e não só. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado por estarem nesta modesta casa, que é, como já sabe, a embaixada do Conselho de Sabugal em Lisboa. A casa começou logo a seguir ao 25 de Abril, o 25 de Abril de 1974, a primeira reunião de sabugalenses em Lisboa realizou-se a 30 de Abril de 1974, como está a ver, é claramente um produto do 25 de Abril. Então os meus amigos estavam ávidos da criação Estávamos ávidos de nos reunirmos e de discutirmos o futuro do Conselho de Sabugal. A partir dessas reuniões que se realizavam na Associação de Estudantes do Técnico, aqui perto, foi fundada a Casa do Conselho de Sabugal a 12 de fevereiro de 1975. E desde essa altura que a casa se mantém neste mesmo local, com períodos de maior atividade e períodos de menor atividade, mas mantendo sempre uma ligação aos sócios e uma ligação ao Conselho do Sabugal, que se mantém passados estes 40 e tal anos. O que é que os meus amigos têm feito ao longo deste tempo? Diversas iniciativas, atividades? Essencialmente, o primeiro, digamos, objetivo era juntar os sabugalenses e os descendentes do Conselho de Sabugal, porque hoje já juntamos geração que não nasceu no Conselho de Sabugal. Os filhos, os netos? Os filhos, os netos. Bisnetos, se calhar, também, não? Ou não? Ainda não tanto, ainda não. Se calhar, ainda não tanto, mas os filhos, aliás, o Jaime não esteve a dizer que tinha estado, ainda há pouco tempo nós perdemos um dos presidentes da casa, que era o José Paiva, e fizemos uma homenagem aqui ao José Paiva, que foi protagonizada pelos 2 filhos do José Paiva, que já não nasceram no Conselho de Sabugal, mas continuam a ser sócios e amigos da Casa do Conselho. Depois temos desenvolvido um conjunto de atividades, quer na área da cultura, quer na área... Aliás, esta sala tem algumas obras de arte que resultaram de, durante alguns tempos, se realizar de 2 em 2 anos uma Bienal de artes plásticas com artistas, pintores, escultores que graciosamente aceitavam participar. Mas gente do Sabugal? Gente do Sabugal e não só. E não só? Gente do Sabugal e não só. Muitos trazidos por gente do Sabugal, mas que aqui expunham e depois ofereceram à casa algumas das suas obras. Pronto, e que são as que estão por aqui neste momento expostas. Para além disto, também temos como grande, e infelizmente a realidade vai-se impondo, porque nós temos no Conselho de Sabugal uma tradição que é única, que é a Capeia Arraiana. Que aparece todos os anos no Campo Pequeno. Que aparecia todos os anos no Campo Pequeno, com as obras do Campo Pequeno, nós não podíamos lá ir, porque não estava em obras. Logo que as obras acabaram, nós voltámos ao Campo Pequeno. Infelizmente, com a pandemia, tivemos que parar. E este ano, infelizmente, já podíamos voltar ao Campo Pequeno, mas a realidade, por isso é que eu estava a falar na realidade, a realidade é que durante o ano 2022
e não sabemos o que se passará para o ano que vem, no Campo Pequeno só se realizarão 4 corridas de touros. Mas a vossa não é uma corrida de Não, touros. mas como só é permitido fazer 4, porque o atual concessionário da praça assim o exige, naturalmente que uma dessas datas para pertencer à Casa do Conselho de Sabugal punha em risco a sobrevivência de quem vive do espetáculo taurino no Campo Pequeno. Portanto, este ano, se fizer a capeia, porque ainda não tomamos essa decisão, não poderá ser não poderá ser no Campo Pequeno, e não sei se voltará a ser possível fazer, porque este ano são 4 corridas, para o ano que vem podem ser só 2. Mas a ideia, por exemplo, é irem para Vila Franca de Xira, por exemplo? Vila Franca de Xira talvez não, mas se formos é para o lado lá do Rio. Seixal, Montijo, Moita, estamos neste momento a analisar se há condições para se ir para lá. E se houver, então será em princípios de setembro. Moita tem uma bela praça de touros. Tem uma bela praça de touros e com quem nós temos ótimas relações e onde já se realizou, pelo menos uma ou 2 vezes, uma capeia enquanto o Campo Pequeno estava em obras. Já agora, para aqueles que dizem mal das touradas e que fazem confusão entre uma tourada e uma campeia, etc., etc., ao fim e ao cabo, consta de quê? A capeia arraiana é, na prática, um jogo coletivo dos jovens daquela aldeia da Raia. Era normalmente feito no adro da igreja, que era limitado por carros puxados a vacas, em cima dos quais se punham troncos da árvore para os tornar pesados e as pessoas sentavam-se em cima e depois a capeia consta essencialmente... O meu amigo tem ao seu lado, não é? É exatamente isto que eu tenho na mão é o furcão. Claro que aqui é uma miniatura do furcão. O furcão tem uma frente de talvez 10 metros e é conduzida por 30 a 40 jovens. Pesa quanto? O verdadeiro pesa à volta de 400 quilos. Pois tem que ser. Tem que pesa ser. À volta de 400 tem que ser com quilos. muita gente. E, portanto, na prática, se me permite explicar, é mesmo até pesado. Aqui atrás vai o chamado rabicho, que é o homem que conduz, porque sendo 40 pessoas que se localizam aqui à frente, fazer movimentar 40 pessoas é preciso alguma técnica. E, portanto, o homem que está aqui atrás, porque esta parte da frente do Y é apresentado ao touro. Para que ele não possa investir. E o touro, naturalmente, tenta atingir as pessoas, porque é isso que ele faz, e tenta rodear o furcão. E nessa altura o rabicho tem como obrigação fazer que todos aqueles 40 pessoas se movimentem de forma harmónica para um lado e para o outro, no sentido de impedir que as pessoas que estão aqui sejam apanhadas pelo touro. Ao mesmo tempo, o furcão tem que ser apresentado ao touro nesta posição, porque o touro tem a tendência também de meter os cornos por baixo da frente do furcão, e nessa altura ele é assim, e o touro, quando mete os cornos, tenta levantar o furcão, e os jovens que estão a agarrar o furcão tentam levar o furcão novamente para esta posição, para que o touro não entre. Quando o touro se cansa, porque a certa altura o touro cansa-se do furcão, o furcão é encostado à parede, como eu estou a fazer neste momento, e a partir daí é corpo a corpo. Portanto, e neste corpo a corpo, quem é que vence? Vence o touro? Às vezes. Bom, hoje que as capeias já são feitas com touros embolados, isto é, com touros com os chifres protegidos, já não acontece tanto. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas de dizer que há 40 anos não havia nenhuma família de uma aldeia raiana que não tivesse um familiar morto. Esta ideia, esta tradição é ancestral. Vem de que altura? De que época? Não se sabe. O termo exato é não se sabe. Há várias teorias, desde que este objeto, o furcão, foi uma forma dos camponeses de Portugal
defrontarem as tropas francesas durante as invasões francesas, que houve duas, pelo menos, que passaram pelo Sabugal. Há outra teoria que diz que este objeto era utilizado pelos camponeses para expulsarem os touros que vinham de Espanha e lhe destruíam as culturas, mas também há uma outra teoria que diz, e por isso é que eu comecei por dizer que era um jogo coletivo, que diz que o Furcão era a altura dos jovens casadores se mostrarem às jovens casadoras. Portanto, só os jovens da aldeia, antigamente só um jovem solteiro da aldeia é que podia pegar no Furcão. Nem um casado, nem um jovem de outra aldeia podia pegar no Furcão. Mas a jovem tinha que ser dessa aldeia também, ou sim, não? Não, a jovem, quer dizer, normalmente era também da aldeia, era uma altura em que havia muitos jovens e muitas jovens nas aldeias do concelho de Sabugal. De maneira que todos os anos são em agosto, embora haja alturas em que, por exemplo, na Páscoa fazem sempre duas capeias em duas aldeias distintas, mas no mês de agosto, uma aldeia que tenha 200 habitantes, no dia da capeia estão lá 20 mil. Já agora, por falar em aldeia, quantas freguesias fazem parte do concelho do Sabugal? Tem em mente? Tenho, claro. Então diga. Eram 40, depois do processo de união de freguesias, passaram a ser 30. E temos 101 povoações, isto é, 101 locais habitados. É a dimensão, neste momento, eu diria que 90% dos sabugalenses ou vivem em França, ou na Alemanha, ou no Luxemburgo, ou em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra. Infelizmente, o Sabugal é o sítio onde há menos sabugalenses neste momento. Aliás, meu caro amigo, nós estamos a falar de uma situação que não é só com o Sabugal. Claro. Toda a linha de fronteira com Espanha, desde Trás-os-Montes até ao Algarve, mais nos locais do que noutros, as aldeias praticamente deixaram de existir, não é? Ou têm pouquíssimos habitantes. Pouca gente. Ao invés daquilo que acontecia há muitos anos atrás. E por isso mais uma razão para que uma casa como esta, onde estamos neste momento, tenha importância, porque permite. E aí deixe-me passar para o futuro. Vamos para o futuro. Porque, e quando eu digo deixe-me passar para o futuro, é o seguinte: a Câmara Municipal do Sabugal e a Casa do Concelho de Sabugal são parceiros na criação e desenvolvimento daquilo que nós chamamos a rede Sabugal Primos. Primos, com o fim, não é primos de primos, Sabugal Primos, que tem como finalidade agregar a diáspora sabugalense, espalhada um pouco por todo o mundo, no sentido de que todos nós que saímos da nossa terra e, em princípio, já lá não voltamos, possamos contribuir para que o concelho de Sabugal se desenvolva. Este é o grande trabalho que, neste momento, a Casa do Concelho de Sabugal tem em mãos. Sabe que eu costumo dizer, e digo isto desde 1980, quando entrei na Renascença, eu costumo dizer que, e por ter nascido em Lisboa, o meu bairro é a Moraria, por ter nascido em Lisboa, eu costumo dizer que Lisboa é um bocadinho de Portugal. E como tal, acho que também, para além daquilo que falou há pouco, e muito bem, o apoio que as câmaras têm que dar às casas, acho que Lisboa também tem que dar apoio às casas regionais que estão aqui. Como é que tem sido, ao longo deste tempo, o papel entre as casas regionais e a Câmara Municipal de Lisboa? Bom, eu posso lhe falar da nossa experiência. Nós estamos na direção da casa há 4 anos e durante 4 anos nós não tivemos qualquer contato com a Câmara de Lisboa. Isto é, eu digo isto de outra forma. Todas as vezes que a Casa do Concelho de Sabugal tentou entrar em contato com a Câmara de Lisboa, esbarrou com uma ignorância de quem éramos ou de quem deixávamos ser. Nunca conseguimos falar à fala com ninguém da Câmara de Lisboa. Neste momento, esta situação penso que está ultrapassada, porque felizmente para nós
um dos membros da rede Sabugal Primos é vereador há tempo inteiro da Câmara de Lisboa. E, portanto, penso que neste momento estão criadas as condições para que a relação se altere. O meu amigo falou há pouco de cultura. A Casa do Conselho do Sabugal tem apresentado também autores de livros, e não só, como fez referência há pouco, para quem nos esteja a ver e ouvir neste momento. E que diga, olha que interessante, ali o nosso amigo Ramiro Matos está a falar, e muito bem, defender muito bem a sua Casa do Conselho. Para quem queira saber algo relacionado com a vossa casa, pode fazê-lo como? Eu penso que a melhor forma neste momento é através da nossa página social no Facebook, que está aberta a quem queira visitá-la e tornar-se seguidor da página. Penso que é a melhor forma neste momento, ou então vir aqui à casa e falar connosco, não é? Pronto, é as duas formas, agora são as formas mais expeditas de falar, porque hoje já ninguém escreve uma carta, não é? Sim, agora ninguém escreve uma carta, infelizmente. Agora não há cartas de amor. Já não há cartas agora há de amor. e-mails de amor. E-mails de amor. Não é? Isso era antigamente. As cartas de amor. Muito bem, meu caro amigo, queres falar de algo mais que acho que seja importante para quem nos está a ver neste momento? Não, eu penso que dissemos tudo o que era importante que a Casa queria transmitir a quem vai ver este programa. Mais uma vez queria agradecer-lhe a si pessoalmente a amizade e a consideração com que tem tratado a Casa do Conselho de Sabugal, não só por vir aqui hoje, mas pela relação que nós já temos de amizade e de colaboração mútua, e a este canal de televisão, Fado TV e Cultura. Fado TV e Cultura, muito obrigado, sejam bem-vindos, estamos sempre disponíveis para vos receber. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Obrigado, e, João. meus amigos, quem quiser já sabe, é ir ao site da Casa do Conselho de Sabugal aqui em Lisboa e estar atento até ao final do ano às diversas iniciativas que esta mesma Casa vai apresentar. Até ao próximo programa, aquele abraço.